E aí, tudo bem? Olha só, se você caiu aqui nessa aula, é porque provavelmente você também tem um sonho de se tornar delegado, delegada de polícia dessa nova geração de delegados desse país. Eu estou muito feliz em te dizer que há mais de 10 anos eu preparo pessoas que também têm esse sonho. Então você está no lugar certo. Eu preparei 5 aulas com todas as estratégias que você precisa para cortar a fila da aprovação. Eu vou te ensinar estratégias que vão fazer com que você possa se preparar a médio prazo, em 6 meses a um ano, para já alcançar resultados nesse período. Claro que esses resultados vão depender muito de você e da forma como você vai aplicar as estratégias com seriedade ou não, tá bom? Então, eu começo aqui essas aulas, todas as aulas serão gratuitas e ficarão disponibilizadas no meu site, vouserdelegado.com.br. Eu vou deixar a descrição tudo certinho aqui para você clicar, assistir as aulas sem qualquer problema, tá bom? A gente começa hoje falando principalmente das estratégias que vão fazer com que você estude o que é certo, né? Eu quero também te fazer um convite, né? Eu quero que você realmente assista essa aula com muita atenção. Deixe as redes sociais de lado, né? Acompanhe realmente com dedicação, que eu tenho certeza que vai fazer uma diferença muito grande na sua vida, tá bom? Vamos lá, sem muitas delongas para a gente começar aqui, como é que vai ser essa aula, como é que está estruturado esse curso gratuito de como estudar para delegado. Deixa eu jogar aqui na tela para vocês, isso aqui então vai ser o nosso guia aqui, né? Na aula 1 nós vamos estudar o mapa de incidência, ou seja, o que estudar para os concursos de delegados de polícia, né? Se você está estudando para os concursos de delegado de polícia federal ou delegado de polícia estadual ou do Distrito Federal, você precisa fazer uma preparação de médio prazo em que você entenda esse mapa de incidência. Às vezes você está estudando para prova, uma prova específica ou você está estudando para mais de uma prova, então fazer esse mapa de incidência tanto de disciplinas como de pontos dentro da disciplina vai te orientar bastante, vai fazer com que você corte caminhos aí. Na aula 2 nós vamos falar dos materiais, né? Quais são os materiais que você deve utilizar para avançar com segurança. Na aula 3 eu vou falar sobre o estudo do reverso, ou seja, como estudar, quais são as técnicas que podem fazer com que você tenha o melhor desempenho, a melhor apreensão do conteúdo que você está estudando. Depois nós vamos estudar uma técnica de revisão, se você tem dificuldade com revisão, essa técnica da micro-revisão diária, vamos fazer uma aula específica sobre revisão. Vou falar sobre organização com ciclo perpétuo de estudo, né? Vou te mostrar uma planilha, como você pode organizar a sua semana utilizando estratégias como o poder da meia hora, né? Enfim, como o ciclo perpétuo, para que você deixe o seu estudo realmente muito organizado. E, por fim, na aula 6, que na verdade é uma aula extra, eu vou falar do programa Meta, para quem quer uma solução completa de estudos. Mas, de qualquer forma, com todas essas aulas, você será capaz de cortar realmente a fila da aprovação, de fazer uma abordagem muito mais inteligente dos editais e assim avançar ao seu sucesso, tá bom? Vamos lá então para a nossa aula 1. Essa, portanto, é a aula 1. Mas antes de falar da aula 1, eu quero te falar um pouco rapidamente quem eu sou. Bom, eu sou o Lúcio Valente, e eu sou delegado de polícia aqui no Distrito Federal, de onde eu gravo essas aulas. Eu fui sempre um péssimo aluno, então se você nunca foi um bom aluno, ou se você foi um aluno mediano, você ainda assim tem jeito, tá? Eu tenho como te resgatar aí. Então, até 2005, eu quase reprovei no ensino médio. Na verdade, eu reprovei no primeiro, no segundo e no terceiro ano. Mas aqui em Brasília, na escola onde eu estudava, que era uma escola particular, era possível você fazer algo que eles chamavam de dependência. Ou seja, se você reprovasse em uma ou duas matérias, você poderia cursar essas matérias no ano seguinte. Então, eu fiquei em dependência até no terceiro ano, eu só fui passar mesmo nas provas finais, né? Então, quando eu entrei para a faculdade, uma faculdade privada, daquelas, né, Unisquina mesmo, eu fui o pior aluno mesmo dessa faculdade, muito tranquila. Porque eu, na verdade, se eu gostava de curtir a vida, tá aí eu tocando meu saxofone, né? Tava até mais fortinho aí nessa época. É isso aí. Então, essa é a vida, né? Eu até hoje toco saxofone, até hoje amo música, mas minha vida era essa aí. Tá nos palcos, tá tocando, tá rodando aí na noite, bebendo. Essa era a minha vida. Só que eu tomei uma decisão de sair dessa vida e realmente dar um rumo mais, vamos dizer, sério para ela, né? Não que músicos não sejam sérios, mas eu não era. Então eu resolvi tomar
essa decisão. Já quando eu tomei essa decisão, em 2006, aconteceu isso aí. Eu, em 2006, ao resolver estudar, ao me organizar, após tomar a decisão e de não desistir, de continuar a caminhada independentemente da dor e usando as estratégias corretas, aos 25 anos eu fui aprovado para delegado de polícia. Tomei posse em 27 de abril de 2006, apenas com 27 anos. Desculpa, 27 de março de 2006. Uma semana depois eu fui fazer aniversário, eu fiz aniversário de 26 anos. Então entrei muito novo mesmo na polícia, né? E isso partindo basicamente do zero. E é isso que eu quero te ensinar nessas aulas aqui, tá bom? Então é isso, você também pode, tenho certeza que você pode. Então vamos lá, vamos para a nossa primeira aula. Bom, eu quero falar para vocês do famoso mapa de incidência, que é basicamente o que você deve estudar durante a sua preparação. O que você deve focar mais? Aqui a gente está falando, né? Deixa eu mudar a cor aqui para ficar melhor. Aqui a gente está falando de foco no que cai mais. No que cai. Deixa eu apagar aqui. No que cai mais. Ou seja, quando a gente dá um foco no que cai mais, a gente dá uma preferência naquilo que realmente é cobrado. E quando eu estou falando isso, eu estou falando de foco, eu estou falando de preferência. Então, é uma preferência, é um foco que você dá. Não é que você vai estudar exclusivamente aquilo, mas você vai dar uma preferência no que cai mais. E quando você faz esse estudo através de estratégias basicamente estratégias de estatística reversa, estatística reversa, você será capaz de criar um mapa de incidência e aí gastar a sua energia, esse que é o grande detalhe, gastar mais energia, no que é mais importante. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é isso aqui. Mesmo antes de pensar em qualquer outra estratégia de estudo, você tem que parar e pensar nesse mapa de incidência. Eu já fiz um trabalho para vocês aqui que já vai te ajudar bastante. Os meus alunos do programa Meta, Vou Ser Delegado, que é um programa específico que eu tenho, que prepara pessoas para as provas de delegado de polícia em todas as fases, todos os estados e do Distrito Federal. Isso aqui também já está pronto para ele, já está mastigado para ele. Mas você pode fazer isso aqui, eu vou te ensinar como é que você faz isso aqui. Então, mapa de incidência, foco no que cai mais, beleza? Bom, a primeira coisa quando a gente está falando desse foco de incidência, eu quero que você entenda o PPCA. Lúcio, o que é o PPCA? PPCA é muito simples. P de penal, processo penal, constitucional e administrativo. Isso é o básico. E eu venho falando isso há muitos anos e é batata o que eu vou falar aqui. Não interessa se você está estudando para delegado da Polícia Civil, para delegado da Polícia Federal, ou seja, o estado que você estiver estudando para essas provas, principalmente essas provas que vindouras aqui a partir de 2019. Eu quero te dizer o seguinte, olha só, o PPCA, e dentro de penal aqui, eu estou falando de penal geral, especial e legislação penal, processo penal constitucional e administrativo, pode representar até mais de 80% da sua prova. Então, isso aqui é uma regra de ouro que você não pode se descuidar. Ela é uma regra de ouro. Tá? Eu vou dar alguns exemplos aqui, só para você saber que estatisticamente o que eu estou falando é correto. Quando você foca no PPCA, quando você gasta mais energia no PPCA, você vai pontuar mais. Por exemplo, se você pega a prova da Polícia Civil do Espírito Santo, que foi recente agora, do total de 100 itens, 85% dos itens foi de penal, processo penal, constitucional e administrativo. Então você tem uma quantidade muito grande aí de penal, processo penal, constitucional e administrativo. É verdade também que na prova do Espírito Santo, dentro de penal aí também estou considerando as questões de criminologia, né? Então, penal, processo penal, constitucional e administrativo representou 85%. Lá na prova da Polícia Federal, em 2018, o PPCA representou 72% dos itens. 72% dos itens, olha que fantástico. Né? Já na prova da Polícia Civil de Goiás, representou 60%. Então, a tendência é essa. Então, se você sabe
que o PPCA ele é o responsável por 60 a 85% da sua prova, você tem que gastar mais energia nisso. Lúcio, quer dizer que eu só vou estudar isso? Não, não, você não vai só estudar isso. Mas é óbvio que você tem que gastar mais energia nisso. Então, quando a gente pensa no cenário amplo, num mapa, vendo o mapa lá de longe, você tem que dar preferência ao PPCA, penal, processo penal, constitucional, administrativo. Se você não tinha essa consciência, eu sei que talvez a maioria aí já tenha, mas se você não tinha essa consciência, faça uma pesquisa, faça um levantamento que você vai ver que se você ir para trás aí nos anos, independentemente de quão longe você for, se você pegar a minha prova, por exemplo, para delegado de polícia do Distrito Federal, que é um edital de 2004, você vai ver que essa regra aí, essa regra de ouro, ela vale. É claro que para toda regra ter exceção, você pode ter um concurso ou outro que você tenha, sei lá, 50%, 49%, 50% de PPCA, mas ainda assim é muita coisa, tá bom? Então foque no PPCA porque é muito importante. Tenho certeza que se você gastar mais energia com isso, você está atendendo uma primeira regra de ouro, beleza? Bom, pensando nisso, o que acontece é que a maioria dos alunos tendem a estudar para concursos diversos, né, concursos que estejam por vir, né, concursos que estejam não necessariamente com editais abertos. E aí quando você pega o PPCA, está aqui o PPCA, olha, Penal, Processo Penal Constitucional Administrativo, você vai ver que em todas as provas, eu peguei aqui as provas que podem sair em 2019, né, ou 2020. PF já teve 2018, mas sempre há notícia de que pode sair um outro concurso. Polícia Civil do Paraná, Polícia Civil do Rio de Janeiro, do Amazonas, Rio Grande do Norte, Alagoas. Por questão de tamanho, eu coloquei essas aqui, mas eu sei que tem outros estados, Ceará, por exemplo, também, que pode sair. Enfim, existem outros estados. Mas só para você entender a importância do PPCA. Não é só porque ele representa de 60% a 85% da prova, mas é porque em todos os concursos ele vai representar a matéria, disciplinas obrigatórias, né? Você também tem o direito civil aqui, que aparece na maioria dos concursos, por isso eu até marquei de verde para demonstrar a importância dele, mas o PPCA vai representar aí um impacto muito grande, não só em quantidade, mas também independentemente da banca ou do local que você for fazer a prova, né, do estado ou Distrito Federal ou Polícia Federal, essa regra de ouro vai valer. Tá? Então, você tem que colocar na sua organização do tempo, e nós teremos uma aula específica sobre organização do tempo, uma maior alocação de energia e de tempo para o PPCA. E aí, você tem que fazer esse mapa aqui para você identificar, por exemplo, vamos supor que você esteja estudando para a Polícia Civil do Rio de Janeiro. A Polícia Civil do Rio de Janeiro, além do PPCA, você vai ter medicina legal. E Polícia Civil do Rio de Janeiro é um concurso muito específico em que você tem as fases, todas as fases, não tem peça prática, mas é um concurso que vai ser muito disputado porque ele não exige a experiência de 3 anos, apesar de ter um projeto de lei nesse sentido, mas eu acredito que até o edital essa lei não existirá, então você tem medicina legal. Mas vamos supor que você esteja estudando para o Paraná também. Além de medicina legal, que tem no Rio de Janeiro, então vamos supor, você está estudando para o Paraná e Rio de Janeiro, o que sair primeiro. E aí você tem que entender o seguinte, bom, olha só, eu vou estudar o PPCA mais medicina legal. E os demais? Os demais eu tenho que tentar organizar dentro da minha planilha, mas com menos, vamos dizer, com menos energia, com menos alocação de tempo, porque eu tenho que focar nas matérias comuns. E aí você vai focando nas matérias comuns e você vai dando mais tempo para essas matérias comuns. Assim, você vai estudar para mais de um edital com mais inteligência. Por exemplo, matérias como português que te demandam muito tempo para aprender, muito exercício, né, muito estudo, você pode introduzir aqui já para estudar uma fração da sua semana. Mas grande parte da sua energia vai ter que estar aqui no PPCA e em medicina legal, levando em consideração, por exemplo, que você queira estudar para a Polícia Civil do Paraná e Polícia Civil do Rio de Janeiro. Então, o que você tem que fazer eu quero estudar para tais editais. O que sair primeiro? Você tem que fazer esse mapa de incidência, abrir os editais passados e ver o que foi cobrado nos editais passados, porque essa é a tendência dos editais atuais. Assim você consegue fazer uma organização melhor e gastar mais energia no que é mais importante. Aí, claro, saiu primeiro Polícia Civil do Paraná. Daí você vai ter que fazer um estudo específico. Aí você esquece a Polícia Civil do Rio de Janeiro por um tempo, vai lá, pega o edital da Polícia Civil do Paraná e cai matando. E aí você vai fechar as matérias que estão faltando. Isso é muito mais inteligente do que você gastar toda a sua energia tentando estudar tudo de uma vez só.
tá bom? Então, esse mapa de incidência, eu vou deixar aqui, deixa eu apagar minha figurinha aqui para vocês enxergarem aí, tá? Então, esse mapa de incidência, você pode dar um print e eu vou deixar ele disponível aqui como material de aula para vocês, tá bom? É isso aí. Então, esse mapa de incidência vai permitir com que você foque no que realmente é importante e também que você enxergue, tenha uma representação visual dos concursos que estão por vir. Deram o print aí? Posso seguir? Então, vamos lá. Bom, além disso, uma coisa que eu gosto de fazer também é fazer esse mapa de incidência ou essa estatística reversa, né, por tema, por disciplina. Né? Então, por exemplo, direito penal, eu peguei direito penal especial aí. Eu analisei 177 questões de carreiras policiais. Aqui eu ampliei um pouquinho, não cuidei só de delegado, eu peguei de carreiras policiais. Mas para ter estatisticamente um número mais amplo, né? Vamos dizer assim. Olha só que interessante. Crimes contra a administração pública e crimes contra o patrimônio, crimes contra a administração pública e crimes contra o patrimônio representaram a maior quantidade de questões em direito penal, da parte especial. Crimes contra o patrimônio e crimes contra a administração pública. Com certeza, crimes contra a vida também estaria aqui, por algum motivo eu não inseri. Mas, o disparado, crimes contra a administração pública representa o maior número de questões quando você vai pensar em direito penal especial. Lúcio, isso é importante por quê? Isso é importante também porque, além de você fazer um mapa de incidência e pensar nas disciplinas como um todo, você começa a pensar especificamente no seu estudo de médio prazo e também no que você deve focar numa revisão final. Pô, se eu vou fazer uma prova e eu sei que as provas policiais, em geral, cobram mais crimes contra a administração pública, por que eu vou ficar estudando outras coisas, né? Então, eu vou poder focar energia aqui numa revisão final ou mesmo numa organização do meu tempo em crimes contra a administração pública. Isso aqui que eu fiz é muito fácil fazer. Você tem sites hoje de questões, como que concursos, mapa da prova, etc., que isso já está praticamente pronto. É só você entrar lá, colocar o tema e ver quantas questões tem daquele tema. Faz os filtros lá e conta. E coloca numa planilha ou coloca num papel, à mão mesmo, se você não souber fazer planilha. Isso vai te tomar umas horas, mas vai fazer com que você enxergue isso com mais facilidade, tá bom? Eu peguei aqui, por exemplo, também direito constitucional, que eu analisei 186 itens. Olha que interessante, direitos e garantias fundamentais representou a maior quantidade de itens nas provas policiais. Significa, então, que o direcionamento dos meus estudos, minha energia tem que se focar mais nisso. Lúcio, quer dizer que eu não tenho que saber poder constituinte? Tem que saber poder constituinte. Por exemplo, né, caiu aqui mais de 186 itens, cair 6 itens de poder constituinte diz alguma coisa. Né? Significa que talvez poder constituinte seja menos incidente do que direitos e garantias fundamentais. Então, é isso que você tem que fazer. Você tem que entrar, aí você vai fazer o filtro, vai entrar nas disciplinas, mexa lá nos sites de questões e tente fazer esse levantamento. Isso vai ser muito importante para você também. Isso é estatística reversa, isso direciona e faz com que você estude de forma inteligente. Existem dois tipos de estudo, o estudo cego e o estudo vidente. O que você está fazendo aqui é o que eu chamo de estudo vidente. Estudo vidente. Por quê? Porque você tem a visão além do alcance aqui. As pessoas vão falar, Lúcio, como é que os seus alunos lá do programa Meta conseguem sair tão bem e conseguem isso com mais rapidez? Porque todo esse levantamento a gente já faz na preparação dos materiais e das questões. Então o aluno, ele já, naturalmente, na nossa organização, ele já tem isso com mais facilidade, ele tem isso já mastigadinho para ele, tá bom? Olha só, peguei também direito administrativo aí, analisei 167 itens e eu descobri que agentes públicos representou 72 questões nas provas policiais. Licitações, por exemplo, que é bastante importante, difícil de estudar, representou 3. Lúcio, mas se eu fizer um filtro maior e colocar só delegado de polícia, isso tende a aumentar? Tende a aumentar, mas você vai ver que poderes e agentes públicos ainda é muito incidente. Então, esse tipo de trabalho, né, esse tipo de levantamento estatístico, ele é importante para você direcionar os seus estudos e estudar de forma vidente, como eu falei para vocês. Tá bom? Bom, é isso aí. Voltando aqui para mim. Quando a gente pensa, então, no estudo estratégico, a primeira coisa que você tem que fazer é esse levantamento estatístico. Né? Lúcio, mas como é que eu faço isso? É difícil?
Não, não é difícil. Hoje já está praticamente pronto nos sites de questões. Entre lá, coloque os filtros, anote o número de questões, pegue o edital que você pretenda fazer, pegue o edital anterior, imprima ele e marque ali quais são os temas mais importantes dentro do PPCA. Se você está estudando para delegado e não está fazendo isso, então você está estudando o que eu chamo de estudo cego. Eu não quero que você tenha um estudo cego, eu quero que você tenha um estudo vidente. Bom, nessa primeira aula, então, é para que você entenda que quando você faz o mapa de incidência, quando você faz o estudo que eu chamo de estudo vidente, você tem muito mais proficiência nos seus estudos, porque você consegue ter a visão além do alcance, ou seja, você consegue estrategicamente colocar a sua energia, colocar as suas forças para estudar o que mais cai. Não significa que você vai estudar só o que mais cai, mas você consegue estudar mais o que cai mais. Isso é muito mais inteligente, tá bom? Eu convido vocês a assistirem as demais aulas. Eu vou deixar a descrição aqui aliás, eu vou deixar o link aqui na descrição. Você pode clicar, acessar o meu site e assistir lá tudo gratuitamente, nada vai ser cobrado de você, tá? O meu site é esse aí que vai aparecer para vocês agora, vouserdelegado.com.br. Tá bom? Quero também que você coloque aqui o seu comentário, o que você achou dessa aula, né? O que você, se você já aplica essas estratégias ou não, é muito importante saber a sua opinião, tá bom? E a outra coisa, eu quero que você me siga lá no Instagram, se ainda você não segue, esse é um arroba, tá? @vouserdelegado. @vouserdelegado. Então é isso, siga a regra de ouro, faça um mapa de incidência, entenda que isso é importante e com certeza a vitória chegará, beleza? Para o alto e avante, até a próxima aula, a gente se vê lá, até mais, tchau!